boa noite àquelas que estão nos ouvindo no dia de hoje. É uma alegria estar aqui para falar um pouquinho, né, desse capítulo do livro Movendo Montanhas. Hoje, quarta-feira, estou aqui com minha amiga Mila, que nós vamos compartilhar um pouquinho do aprendizado que o Senhor nos ensinou através desse capítulo, capítulo 7, Simplesmente Fale. Esse capítulo, na verdade, me fez refletir muito sobre algo que fazemos todos os dias, muitas vezes até sem perceber, né? Porque muitas vezes aquelas palavras que saem da nossa boca, né? E isso o Senhor falou comigo. O título desse capítulo é Simplesmente Fale, né? E o capítulo começa com a promessa do Senhor de que se dissermos a uma montanha que se mova, ela se moverá e nada nos será impossível. E o primeiro ponto que eu aprendi, relendo esse capítulo que o Senhor falou profundamente ao meu coração, é que nossas palavras, elas estão diretamente relacionadas ao que nós carregamos em nosso coração, né? Então, nós devemos ter cuidado com aquilo que nós carregamos em nosso coração. E isso não se trata simplesmente de repetir palavras positivas, porque o que falamos precisa refletir aquilo em que realmente nós acreditamos. E esse capítulo ele explica que a nossa fala nasce das nossas crenças e daquilo que guardamos no nosso coração. E isso me fez pensar, né, em quantas vezes nós podemos falar contra nós mesmos sem perceber. Às vezes a gente fala, né, no nosso dia a dia, não vai dar certo, isso é impossível, nunca vai mudar, ou até eu não sou capaz. Mas nós precisamos prestar muita atenção, né, no que nós falamos, porque a Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. E outro ponto importante que eu pude anotar foi que Deus criou, né, através da sua palavra. Quantas coisas ele criou através da sua palavra? Ele simplesmente falou e as coisas aconteceram, né? E o Senhor também demonstrou esse poder quando ele falou ao mar e ao vento e quando chamou Lázaro para fora do túmulo. Tudo através daquilo que ele falou, aquilo que ele proferiu com a sua boca. Um exemplo que me chamou bastante atenção foi o filho da autora, né, que ela nos conta nesse capítulo. Ele inicialmente disse que queria um emprego que lhe desse apenas o suficiente para pagar o carro. E foi exatamente isso que aconteceu, né? O Senhor deu a ele apenas para pagar o carro. Mas quando ele mudou tudo que ele estava dizendo e expressou que queria usar seus talentos, trabalhando com algo de que realmente gostava, aí sim, uma nova oportunidade surgiu. E isso me ensina que nós precisamos realmente ter cuidado, até mesmo com pequenas palavras que nos parecem insignificantes. E eu também aprendi que nós não devemos ficar presas a pessoas ou a circunstâncias, tentando fazer acontecer aquilo que nós desejamos. Nós devemos falar de acordo com a nossa fé, permanecer positivas, esperar o tempo determinado por Deus e permitir que o Senhor conduza os acontecimentos. Então, eu fiz um breve resumo daquilo que eu aprendi, que para mim o maior aprendizado que veio desse capítulo é que eu preciso vigiar mais aquilo que eu falo, principalmente quando estou passando por uma situação difícil e eu quero aprender. Eu quero aprender a falar de acordo com o que Deus diz, não de acordo com aquilo que meus olhos estão vendo no momento em que eu estou passando a situação. Então eu entendi que eu não preciso ficar tentando mover a montanha com a força do meu braço. Eu preciso simplesmente falar, confiar e deixar Deus agir. E principalmente, né, eu quero que as minhas palavras sejam um reflexo daquilo que está sendo construído dentro do meu coração, né? Porque o que está construindo no meu coração? A minha fé, a minha confiança, a minha esperança e a gratidão em tudo aquilo que o Senhor tem feito, já fez, tem feito e eu sei que Ele vai continuar fazendo.
Então era isso que eu queria compartilhar daquilo que o Senhor falou ao meu coração e que eu pude anotar enquanto eu reli esse capítulo. E eu quero convidar a Mila agora para compartilhar conosco aquilo que o Senhor falou ao seu coração. Mila, querida, fique à vontade para falar sobre esse capítulo 7 aí do livro Movendo Montanhas. Tá bom. Obrigada, Marta, por essa oportunidade, né? De estar aqui compartilhando essa lição maravilhosa. Obrigada também pelos seus ensinamentos, pela sua exposição, que sempre nos dá força, nos dá ânimo, né? Para continuar nessa jornada e também nos ensina ali quais são os passos que nós devemos dar durante essa caminhada. Esse capítulo simplesmente fala. É um capítulo muito poderoso. Nele, a autora explica o poder que nós temos de criar o mundo ao nosso redor. E ela exorta no capítulo que não é qualquer tipo de fala que vai criar a nossa realidade, mas quando a gente coloca sentimento nessa fala, quando a gente coloca fé, crença nessa fala. E é justamente isso que ela nos convida hoje, a entender que existem duas máximas, né? Duas distâncias. Aquela pessoa que vive uma vida abundante e aquela pessoa que luta contra a escassez. Então, a partir do momento que você entende o poder que o Senhor nos deu por sermos imagem e semelhança dele, e a partir do momento que a gente começa a usar esse poder em nosso favor, nós vamos ali criar a nossa realidade de acordo com aquilo que a gente acredita, de acordo com aquilo que passa em nossos corações. E muitas vezes nós estamos moldando negativamente a nossa realidade por aquilo que nós falamos e colocamos sentimento nisso. Então, quando a gente acredita e fala com sentimento, sentindo que aquilo já é uma verdade, você está criando o seu mundo. Então, é muito importante você tomar conta dos seus pensamentos, alimentar bons pensamentos, ter fé nesses bons pensamentos, sentir as bênçãos já acontecendo e proclamar isso com fé, porque através da palavra, muitas coisas Jesus criou. Até tem um versículo que ela cita na lição que fala assim: você dirá a essa montanha, saia desse lugar e se mova para outro lugar, e isso acontecerá. Então, ali já está dizendo o poder das nossas palavras. E muitas vezes nós estamos enfrentando situações desagradáveis, nossos pensamentos estão focados naquela realidade atual, e a gente não consegue visualizar um futuro melhor. E aí, como a nossa boca fala de acordo com os nossos pensamentos, muitas vezes a gente fala palavras que vai construir negativamente o nosso mundo. Então, hoje, o que a autora vem nos dizer é isso: a importância de nós termos bons pensamentos, porque nós acreditamos no nosso Senhor, sabemos que Ele tem um futuro de bons planos para nós, e acreditar nessa visão e falar isso com fé, com sentimento e não da boca para fora. E assim você vai estar cada vez mais criando a sua realidade, né? Na última vez que eu estive aqui, eu falei com a Marta sobre a minha bênção, né? Que eu mudei de casa depois que eu fiquei 6 anos em um imóvel que não era bom, mas eu não tinha condições de mudar, seja pela localidade, seja pelo valor também. E assim, nesse ano eu me comprometi a estudar a série da Vida Abundante. E depois que eu comecei a ler esse livro, Movendo Montanhas, eu fiz uma penitência de que eu iria acordar na madrugada para entregar alguns pedidos para o Senhor, né? E um desses pedidos era trocar meu carro, eu queria trocar meu carro. Eu queria fazer algumas viagens também. Eu queria que uma colega de trabalho fosse renovada o contrato dela no nosso trabalho. E para honra e glória do Senhor, de tanto eu agradecer sem ainda ter acontecido,
Eu comprei um carro novo, mais caro do que o carro que eu já tinha. Pela honra, pela graça de Deus, eu não financiei nada desse carro. Deus proveu todo o valor, porque Ele é poderoso e aquilo que a gente acredita realmente acontece. Eu também tive essa renovação dessa colega no trabalho. Tive o prazer de fazer duas viagens, viagens maravilhosas de descanso, em que o Senhor preparou ótimas companhias, lugares que eu pudesse visitar, que eu pudesse descansar, que eu pudesse me sentir bem. Então, assim, eu só tenho que agradecer e incentivar a todos que estão nos ouvindo a viver essa verdade, a estudar o livro Movendo Montanhas, colocar em prática, simplesmente fale. O nome do capítulo é esse: colocar em prática os bons pensamentos, ter fé na hora de proclamar essa palavra e construir um futuro de esperança naquilo que o Senhor nos ensina, naquilo que o Senhor vem deixando como herança, o poder que ele deixou para nós como herança. Então é isso, eu espero ter motivado vocês, espero ter contribuído e espero que a minha vida seja um testemunho de tudo que o Senhor quer fazer, tudo que Ele quer restaurar na nossa vida. Eu estou aqui esquecendo de outra bênção, que foi meu celular. Ele me deu um celular novo também, já providenciou que eu pagasse todo o valor, uma amiga que viajou e conseguiu comprar o celular num preço mais barato. Então eu estou de carro novo, de casa nova, de celular novo, e foi tudo depois que eu li esse livro, Movendo Montanhas. Então, eu só tenho mesmo que agradecer e testemunhar o poder do Senhor na sua palavra. É isso. Ah, obrigada, Mila. Que alegria ouvir, né? É. Louvando ao Senhor com você, né? Por essa bênção do seu novo carro. Seu testemunho, né? Nos leva realmente para esse capítulo. Simplesmente fale, né? É Fale. tão lindo ver como o amado ele honra aquilo que colocamos diante dele em fé, né? E você tomou posse da promessa, escolheu falar vida em vez de dúvida, e hoje pode glorificar o Senhor por esse novo carro, né? Que alegria. Que esse seja apenas mais um lembrete de que o poder da palavra, quando nasce de um coração que confia no Senhor, produz frutos para a glória dele, né? Louvo ao Uhum. Senhor pela sua fidelidade para com a sua vida, Mila. Muito obrigada por testemunhar aqui para nós isso. E agradecer mais uma vez pela sua presença aqui comigo, né? Tenho certeza que nós estamos saindo daqui mais conscientes do poder das nossas palavras. Então, que quando estivermos diante de uma montanha, em vez de falarmos sobre o tamanho dela, que nós possamos falar sobre o tamanho do nosso Deus. Que nossas palavras possam trazer vida, esperança e encorajamento para nós mesmos e também para as pessoas que estão ao nosso redor. Que possamos aprender a simplesmente falar aquilo que Deus colocar em nossos corações e depois possamos descansar. Eu amo Salmos 37 que fala, né? E eu aprendi isso aqui no ministério, porque eu lia esse versículo e assim não colocava em prática, que é entregar, confiar, mas descansar. Descansar em quem? No Senhor, né? Confiando que Ele sabe como e quando mover cada montanha. Então, muito obrigada por estar aqui, Mila. Aquelas que estão nos ouvindo, que o Senhor abençoe cada uma de vocês. Continue nos ensinando a confiar nele em todas as áreas da nossa vida. Nós teremos no próxima quarta-feira outro encontro com o capítulo 8 e eu espero contar com a presença da Mila e de quantas outras quiserem estar aqui conosco na próxima quarta-feira. Muito obrigada, beijos e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.